que acontecem escândalos na igreja? Os escândalos são uma realidade. Eles acontecem, eles trazem problemas para a igreja, eles inibem o crescimento da igreja. Inclusive, algumas pessoas estão deixando de frequentar a igreja por causa dos escândalos que acontecem. Também outras pessoas que fazem planos de se tornarem membros da igreja acabam desistindo disso por conta dos escândalos que acontecem na igreja. Então, os escândalos são uma realidade. Mas por que eles existem? Existem, na minha opinião, com base naquilo que eu pude aprender da Bíblia, dois motivos para os escândalos existirem. É bom entendermos que a melhor definição para escândalos são atos que não convêm a cristãos. Por exemplo, a traição de Judas foi um escândalo. A mentira de Ananias e Safira também foi outro escândalo. Todos esses escândalos trouxeram algum constrangimento, alguma dificuldade para a igreja primitiva. Então, os escândalos não são benéficos. Eu pude, estudando a Bíblia, elencar pelo menos dois motivos para os escândalos existirem. Vamos a eles. O primeiro texto que eu gostaria de considerar com você é o texto que se encontra na carta de João, no capítulo 1, verso 8 a 10. Acompanhe a leitura. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, um dos motivos para o escândalo existir é a natureza pecaminosa do ser humano. Existem muitos cristãos que, mesmo bem intencionados, mesmo com sinceridade, são passíveis de cometerem erros. Esses erros podem incomodar, constranger algumas pessoas. Então, como o próprio Jesus Cristo disse, por conta da natureza humana, é inevitável que venham escândalos. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é aquele que está apresentado no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 24 a 29. Vamos ler o texto. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: Um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Então, o segundo motivo é o fato de muitas pessoas que estão vindo para a igreja, elas não terem sido chamadas por Deus. Grande parte das pessoas que entram na igreja de Cristo foi o diabo quem trouxe. Sim, o inimigo de Deus, Satanás, está trazendo pessoas também para a igreja. Qual é o objetivo do diabo de trazer pessoas para a igreja? De semear o joio no meio do trigo? O objetivo é muito simples. Ao fazer isso, ele pode dificultar o crescimento da igreja. Ele pode impedir que a igreja cumpra a sua missão. No meu modo de ver, a missão principal da igreja é preparar pessoas para o reino de Deus, é preparar pessoas para a eternidade. E muitas vezes o escândalo, quando ele acontece, ele tem como finalidade, como objetivo, tirar o foco desse propósito. Quando o escândalo acontece, as pessoas deixam de focar na sua preparação pessoal, deixam de focar em trazer almas para a Igreja de Deus e acabam dedicando tempo e atenção ao escândalo ocorrido. Algumas pessoas também, por conta do escândalo, acabam desanimando, deixando de ir para a igreja e muitas vezes acabam desistindo da sua carreira cristã, da sua fé. Então, a estratégia do inimigo é interessante para os propósitos que ele tem, de impedir que pessoas sejam salvas, de impedir que a igreja cresça. No livro Igreja Remanescente, na página 42 e 43,
Ellen White escreveu acerca desse problema, do fato de existirem escândalos na igreja. Veja o que ela escreveu. A igreja de Cristo na terra será imperfeita, mas Deus não destrói sua igreja por causa de sua imperfeição. Tem havido e haverá os que se acham possuídos de zelo, mas não com entendimento, os quais desejam purificar a igreja e desarraigar o joio do meio do trigo. Mas Cristo proveu luz especial quanto à maneira de tratar os que erram e os inconversos na igreja. Não devem os membros da igreja tomar alguma resolução espasmódica, zelosa, precipitada, ao excluir os que eles porventura considerem de caráter defeituoso. O joio aparecerá entre o trigo, mas causaria maior dano extirpá-lo, a menos que fosse do modo designado por Deus, do que deixá-lo crescer. Ao mesmo tempo que o Senhor traz para a igreja os verdadeiramente convertidos, Satanás traz para a sua comunhão pessoas não convertidas. Enquanto Cristo semeia a boa semente, Satanás semeia o joio. Duas influências oponentes se exercem continuamente sobre os membros da igreja. Uma influência atua a favor da purificação da igreja e a outra a favor da corrupção do povo de Deus. Conforme o texto que acabamos de ler, a igreja é um palco onde Deus atua para purificar a sua igreja, mas o diabo também se infiltra, trazendo pessoas e atua no sentido de corromper a igreja. Quando observamos a história do antigo Israel, a história da igreja primitiva, e por que não dizer a história da igreja hoje, a gente vê claramente essas duas influências em operação. E aí, devo sair da igreja porque essas duas influências atuam? Devo sair da igreja porque acontecem escândalos na igreja? A resposta bíblica é não. Veja o que está escrito no Salmo 1, verso 5. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Segundo a parábola contada por Jesus, e conforme está escrito no Salmo, quem vai sair da igreja é o joio. No final, só irá permanecer na igreja aquelas pessoas que foram influenciadas por Deus, que foram convertidas por Cristo. O joio, no momento certo, do modo certo, ele será eliminado da igreja. Contudo, precisamos entender que nós não precisamos precipitar esse movimento. Não podemos ter pressa em retirar o joio da igreja. Existe um modo estabelecido por Deus, um modo próprio de Deus de separar o joio do trigo. No caso de Judas, acabou se enforcando. Ananias e Safira morreram de maneira súbita. Ou seja, Deus tem o seu modo, a sua maneira de separar o joio do trigo. Então vamos aguardar o modo de Deus. Quanto a mim, quanto a você, que sejamos justos, que sejamos aqueles que irão permanecer na congregação dos justos. Que Deus, pela sua graça, pelo seu poder, conserve a mim e a você em sua igreja. E se existe em nós alguma imperfeição, alguma impureza, que por meio do seu Santo Espírito ele venha removê-lo. Se este vídeo foi importante para você, se inscreva no canal. Toque no sino para receber notificações de vídeos novos. Comente e faça sugestões de vídeos novos. Compartilhe os nossos vídeos.